João 7,16 Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim, daquele que me enviou. Comentários Otávio Rosa. Quando um grupo determinado de pessoas decidem viver em comunidade, para que se mantenha a ordem e a disciplina nesta comunidade é preciso a implantação de regras, leis e doutrinas para manter a boa convivência. O conceito regido pelos templos cristãos neste sentido anda conforme a lei do país para que possam manter-se de portas abertas perante a lei. Óbvio que existem um número maior de templos cristãos que não seguem as leis implantadas no país para que possam funcionar. Tais templos cristãos não se pode nem levar em consideração, visto que os mesmos não respeitam, nem seguem as leis do país, quanto mais de Cristo. Alguns deles nem com as companhias energéticas de abastecimento de água cumprem suas obrigações. Tais locais deveriam estar fechados. Contudo, os templos cristãos que respeitam e obedecem às leis do país têm a legitimidade de funcionamento. Porém, quando se cria para si um sistema disciplinar ou doutrinário conforme a legislação vigente no país, esses locais acabam por contrariar a vontade de Cristo Jesus, porque, como seguidor de Cristo, devemos seguir somente sua doutrina, que não foi criada ou implementada por homens, e sim, pelo próprio Deus, que Cristo, que nos justifica diante da humanidade. Claramente vemos que os templos cristãos, quando implantam um sistema disciplinar ou doutrinário, acabam por contrariar as determinações da por Cristo Jesus, que é seguir a sua doutrina, que não vem dos homens, mas sim, da sua glória. E não existe um templo cristão que teria sido erguido por Cristo, ainda que a tradição católica apostólica romana diz que Cristo tenha fundado a igreja. Não existem provas reais de tal acontecimento, mas respeitamos a fé de nossos irmãos, que eles possam obedecer fielmente a Cristo, assim como manteve a Bíblia Sagrada quando traduzida em outros idiomas. Pois se acreditarmos que Cristo fundou uma igreja, ou mesmo a revelou a algum de seus escolhidos, não apareceria controvérsia por parte de Cristo funda um templo cristão que tem que seguir antes de tudo a legislação vigente do país, que acaba em determinado país contrariando o governo daquela nação, e se tem dificuldade de obedecer às leis dos homens, dificilmente então seguiria a de Cristo. Logo, quando seguimos a Cristo sem nos filiar a determinado grupo ou partido religioso, não temos a obrigatoriedade de seguir as leis, regras ou doutrinas impostas pelo governo ou mesmo por homens que estavam à frente desses templos cristãos, mas somente a doutrina de Cristo, que por nós morreu e ressuscitou e hoje vive no céu, aguardando um momento propício para vir ao nosso encontro. Pois o que nos traz salvação é a obediência à doutrina de Cristo, que nos é revelado na Bíblia. E como obteremos essa doutrina? Lendo, estudando, praticando os ensinamentos de Cristo descrito na Bíblia. Se sermos fiéis a Cristo, Ele também será para conosco e nos ressuscitará no dia da sua glória. Porque não seguimos as doutrinas do templo cristão, antes nos mantemos fiéis a Cristo, seguindo somente sua doutrina, que traz vida para aqueles que crê. Cristo, sendo Deus, sabedor de todas as coisas, inclusive as que ainda estava por vir, nos deixou cientes aqui nesta palavra para que não nos enganamos sobre as doutrinas que viria a ser criadas em seu nome como formações de templos religiosos, que mais à frente seria se chamado de templos cristãos. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.